Não poderia ser diferente. Dia das Mães, eu tenho que oferecer a mensagem a quem? As mães, amém? É óbvio que vai sobrar para os homens também. Os homens que estão aí de plantão aí, vai sobrar para nós também. Mas eu queria compartilhar uma palavra com a igreja e, obviamente, aproveitando o Dia das Mães e homenageá-las pelo seu dia. Eu estive olhando as minhas anotações de mensagens e eu vi que os anos anteriores eu já preguei sobre algumas mulheres da Bíblia no Dia das Mães. E eu fiquei orando a Deus, pensando em qual delas eu vou meditar hoje. E hoje não, durante a semana eu fiquei pensando, e ontem me veio a quem eu vou falar, ou de quem eu vou falar. E daqui a pouco eu vou falar qual é o texto, vou pedir para você aguardar um pouquinho, mas eu queria fazer uma introdução falando um pouco sobre. O tema nosso é: mãe, você pode mover os céus. Quando a gente olha o poder de uma mãe, e eu diria que quantas multifunções tem uma mulher, quantas multifunções uma mulher consegue fazer. E é interessante que os homens às vezes não conseguem fazer direito uma coisa. Estou vendo mulheres fazendo assim. Às vezes nós homens, nós nos perdemos com uma coisa que vamos fazer, enquanto as mulheres muitas vezes é de admirar. Parabéns a vocês. E quando se trata no papel de mãe, aí parece que as capacidades da mulher se multiplicam milhares de vezes. E é interessante, porque quando a gente pede, ou melhor, quando as mães pedem para os pais cuidar dos filhos, principalmente quando ainda está na fase bem pequeno ainda. Mães, não me deixa me envergonhar. Você confiava 100%? Hoje é dia delas, hoje elas podem. É interessante, queridos, que eu me lembro, a Sofia pequena, e a Lourdes começou a trabalhar à noite, e imagina se ela me ligava à noite. E olha que na época não tinha WhatsApp, não dava para fazer videochamada, essas coisas, era tudo na base da mensagem, ou às vezes na ligação mesmo, e era aquela preocupação, tá tudo bem, etc. E é interessante que nós homens, a gente tem que reconhecer. Se analisarmos de maneira geral, a mulher foi imputado duplas funções. É interessante. E aqui, queridos, eu quero falar algo que é um fato. Existem coisas, características das mulheres, que elas fazem com maestria, que homem pode até tentar fazer, mas às vezes não chega perto. Assim como também existem coisas que os homens fazem, que Deus deu aos homens, não menosprezando as mulheres e nem menosprezando os homens, mas eu diria que cada um na sua função. Mas se falando da mulher, nessa questão aí, parece que ela tem um dom a mais, eu vou dizer assim. Agora eu creio que Deus sabiamente deu isso a ela. Por quê? O ciclo da vida, o natural da vida é que a mulher fica mais tempo com as crianças, com os filhos, não é isso? E essa é a importância para que a criança cresça, e eu diria que bem instruída pela mãe, não tirando a presença do pai. Agora, quantas áreas nós poderíamos mencionar, falando de mãe, falando do exemplo, falando de como elas são e etc. Quantos? Agora, detalhes, que se depender dos homens, coitado das crianças. Ontem eu estive numa reunião de pastores, eu achei muito interessante. Eu falei, eu não estou sozinho nessa. Os irmãos aí vão entender, e as mulheres também. Um pastor falou de algo lá, e eu falei assim, nossa, que legal. Ele também pensa assim. Ele falou que lá na igreja deles, eles também fazem programações com as mulheres e com os homens. E nós também. Tem um laço de oração e tem homens de honra. Aí ele falou assim, que quando faz o evento das mulheres, aí é decoração, é lembrancinha, é aquele monte de coisa. Aí quando faz o evento dos homens, o que os homens estão interessados em saber? Tem churrasco? Tem. Tá tudo certo. Fechou.
E aí quando aquele pastor falou isso, eu falei, nossa, lá também, é um pastor lá de Araraquara. Então vejam, queridos, nós homens temos esta característica, não tem nada de errado, é só para a gente ver a diferença. Homens não vê detalhe que as mulheres veem. As mulheres têm uma característica, elas batem o olho em uma situação, elas fazem uma leitura, elas fazem um raio-x em fração de segundos. E os homens? Às vezes ele nem vê a situação, muito menos fazer um raio-x, fazer uma leitura, ele nem viu, nem percebeu. Por isso que a mãe, eu diria que ela tem uma função singular. Agora veja, não é somente na criação, mas eu diria que de forma geral. De uma forma geral, as mulheres, as mães, aquelas que ainda não são mães, guarda essa palavra para o teu coração, para que quando chegar a sua vez, você já está melhor instruída. Vamos analisar uma mulher que nos ensina muitas coisas. E ela nos ensina não só com relação a filhos, mas também com relação a algumas coisas que servem para nós no sentido geral. Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 17. Como sempre, queridos, meu estilo de pregação é um estilo chamado expositiva, que é o versículo por versículo, texto por texto, e é o meu estilo. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, olha que interessante, um profeta, eu queria que você pegasse essa informação, um profeta em tempos difíceis. Essa época aqui de Elias era um tempo muito difícil, estavam passando por uma situação muito difícil, num contexto geral, Deus cuidando de seus representantes aqui na terra, no caso o profeta, o Elias. Deus chega para ele, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, versículo 9, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que te dê comida para você. É um texto conhecido, mas eu queria extrair algumas coisas. A ordem de Deus veio para o profeta: vá para Sarepta. Ele estava em outro lugar e Deus manda ele ir. E aqui quer dizer uma questão, que quando a gente estuda a vida dos profetas, todos eles, a gente vê que eles eram pessoas que estavam em uma condição diferente de hoje. Mas naquela ocasião ou naquela época, os profetas, eles ouviam Deus de forma diferente muitas vezes do que nós ouvimos hoje. E a palavra do Senhor chega para Elias e fala: vá lá para Sidom. Interessante, Deus avisa que já preparou a sua estadia. Deus cuidando do profeta e Deus preparando o lugar para ele. Vá lá, você vai ficar na casa de uma viúva. Queridos, olhando para esse texto aqui, depois nós vamos entender melhor. O Elias está chegando numa cidade, está chegando na casa dessa mulher e ela era viúva. A pergunta que nós talvez faríamos é: poxa, Deus não poderia ter mandado ele para a casa de uma família abastada, de uma família rica? Não, manda para a casa de uma viúva. Agora veja, Deus sendo Deus, e muitas vezes nós não entendemos Deus, não é isso? Muitas vezes Deus faz as coisas e nós não entendemos. Muitas vezes acontecem coisas e a gente tem que guardar o nosso coração para nós não murmurarmos. Sim ou não? Agora veja, Deus manda o Elias ir para Sidom e ele vai. Agora veja, Deus sendo Deus, já não estava difícil, ou melhor, já estava difícil, e Deus direciona ele para a casa de uma viúva. Podemos dizer que até aqui nós temos três personagens. Eu quero abrir essa questão para facilitar o nosso entendimento lá na frente. Os três personagens por enquanto: Deus, Elias e a viúva. Agora eu queria que você entendesse algo: tempos difíceis geram marcas eternas. Se você analisar a sua vida, e se você já teve experiências com Deus, possivelmente muitas das suas experiências foram em tempos difíceis. Possivelmente muitas das suas experiências sobrenaturais foram em tempos difíceis, em tempos que você estava em dificuldades.
E quantas eu já experimentei em Deus. Situações difíceis. E de repente, Deus nos surpreender fazendo um milagre. Guarda isso no seu coração. Tempos difíceis geram marcas eternas. Agora vejam. Onde Deus estiver envolvido, haverá, pelo menos eu anotei aqui 4 coisas. Nós temos Deus, o profeta e por enquanto a viúva. Onde Deus estiver envolvido, haverá, primeiro, desafios. Segundo, prova de fé. Primeiro, Deus te desafia. Se você aceitar, Ele prova a sua fé. Entendeu a diferença? Terceiro, promessas. E quarto, honra de Deus. Eu queria trabalhar esses 4 aspectos mais na frente. Mas veja só, uma mulher que vai nos ensinar muito. Como eu disse, inclusive a nós homens. Olha o versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha, para que eu possa beber. Olha que interessante, queridos. Primeiro, Deus obedeceu, mandou ir para Sarepta, ele foi. Quando ele chega lá, ele encontra essa viúva. E logo na entrada da cidade, algumas coisas que podemos apontar e olhar para essa viúva, para essa mulher, para essa mãe. Primeiro, ela estava apanhando lenha. Olha que interessante. Mesmo as circunstâncias estando difícil, ela estava batalhando. E aqui, irmãos, é uma característica muito forte de uma mãe. Nós sabemos que, aí eu vou trazer para o aspecto mãe, uma mãe. Porque infelizmente existem mães por aí que a gente não poderia colocá-la nessa condição. Mas em tempos difíceis, essa mãe estava lutando, ela estava batalhando. E nós vamos ver depois a declaração dela, que nos leva a entender que essa mãe, ela estava lutando até as últimas forças dela. As últimas opções dela, ela estava lutando. Ela não estava desistindo. Não se envergonhou do que ela estava fazendo, a dignidade daquilo que ela precisava fazer. Infelizmente, muitas pessoas se envergonham da sua condição, da sua realidade. Queridos, nós não devemos olhar para isso. Eu me lembro que eu era adolescente, e hoje eu olho para trás e falo: oh, Deus, me perdoa. Mas numa certa ocasião, meu cunhado estava em casa domingo à tarde, e aí ele ia para cá, ia embora, e eu falei: oh, dá uma carona até a igreja. E na época, irmãos, vocês vão dar risada, mas por isso que eu disse, eu me envergonho. Na época ele tinha um carro velho, mas pensa num carro. Quem lembra daquele Corcel? Não é o Corcel o clássico, é um outro mais antigo ainda. O Corcel 1. É um que era o Corcel, mas ele era tipo perua. Corcel Melina. Só que ela estava toda enferrujada, buraco no assoalho, porta amarrada com corda, daquele jeito. E foi na época que o meu cunhado, esse que faleceu há 3 anos atrás, vai fazer 3 anos, foi na época de como se diz o ditado, de vacas magras. E aí eu falei: oh, dá uma carona, me dá. E ele foi, e estava chegando perto da igreja: oh, deixa eu na esquina aqui. Por quê? Eu falei: não, deixa aqui na esquina. Ele falou: não, vou te deixar de frente à igreja. Ele fez isso, queridos. Mas ele me deu uma lição: não esconda quem você é, seja quem você é. E eu me lembro, queridos, e hoje eu falo isso com vergonha, adolescente, eu estava amadurecendo ainda. E ele me deixou naquela belina. Eu desci, meio disfarcei e fui embora. Meu cunhado me deu uma lição, que anos mais tarde, meu cunhado poderia encostar na igreja, na porta da igreja, com carros a nível, enfim. Mas ele me deu essa lição. Esta mulher, ela não negou a realidade dela. Ela estava apanhando lenha. Ela estava na condição dela, ela estava diante daquilo que era a realidade dela hoje. É por isso que Paulo fala: eu prossigo para o alvo, porque ele fala antes: eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e eu vivo a minha realidade.
Essa mulher, ela estava na sua dignidade, fazendo o que tinha que fazer, lutar, batalhar, ponto final. Sem se envergonhar. Ele chega e pede água. Olha que interessante. Não dá para saber, mas tudo indica que Elias não conhecia essa mulher. Da parte dela, ela teve que decidir, eu ajudo ou não esse moço aí. Porque quando Elias chega, nós lemos no texto, ela está no portão da entrada da cidade. E o Elias chega e pede água para ela. Só um detalhe aqui, ela poderia dizer, moço, desculpa aí, mas eu estou culpado. Ela não poderia dizer, desculpa aí, mas eu não posso. Ela poderia, direito dela. Porque tudo indica que Elias não conhecia ela, não era um amigo. Se eu chegar na porta da sua casa, bater, ela falou, dá um copo com água aí, você daria? Conhecido, mas e um desconhecido? Então veja que interessante, nos mostra um coração de uma mulher bondosa, que nós vamos ver a atitude dela. E algo me chama a atenção aqui, que é o básico, e eu preciso falar. Se você observar o texto, vou ler de novo a parte final. Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para eu beber, para que eu possa beber. Qual é a minha ênfase aqui, queridos? Eu sei que é muito base, mas às vezes a gente erra nisso. O Elias usando uma frase mágica. Qual é a frase mágica aqui? Por favor. Porque às vezes a gente vê gente fazendo o quê? Jôncio, pega lá. Davis, não é assim muitas vezes. E às vezes, queridos, deixa eu te dizer algo. Sabe onde a gente erra muito nisso? Dentro de casa. Maridos, quando vocês vão falar com a sua esposa, pedir algo, vocês têm a iniciativa de pedir por favor? Porque às vezes, é obrigação dela, ela tem que fazer. Fulano, eu não sei como você chama o seu cônjuge aí. Não sei se você chama de bem, de amor, de tchutchuca, de tchutchuco. Eu não sei como você chama o seu cônjuge. Mas às vezes a gente erra, sabe por quê? A gente tem aquela pré-concepção de que é obrigação, não é isso? E é uma coisa, queridos, que tem que partir de casa. Porque se eu não faço dentro de casa, fatalmente eu vou errar onde? Fora. E aí, nós pais, para com os filhos, filho tem a obrigação de fazer, de ajudar? Eu não vou dizer que não tem. Mas qual é o exemplo que nós temos que fazer? Que nós temos que dar? Para falar com o filho, filha, por favor, tal coisa, não é isso. Aqui é uma coisa básica, querida, é coisa básica. E a gente vê o Elias dizendo, por favor, pedindo, por favor, educadamente, gentileza. Há uns anos atrás teve uma propaganda aí na televisão, acho que foi até do governo, até que tinha uma frase que sempre eu lembro dessa frase. Gentileza gera... Isso funciona dentro de casa? Funciona. Vá por mim. Versículo 11. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. De novo. Olha que interessante. A primeira coisa que a gente vê é que o Elias chega e pede água. O que dá a entender o texto que ela tem a disposição de buscar a água. Não é isso? Ela não questionou. Ela não ficou falando, moço, mas espera aí só um pouquinho, eu estou pegando a lenha aqui, daqui a pouco eu vou. Segura. Não, ela não questionou a disposição apenas de fazer. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias chamou. Ela poderia ter dispensado. Ela poderia ter dito não. Mas ela se dispôs. A bondade no coração de alguém independe se eu conheço a pessoa ou não. E aqui, irmãos, é interessante. Essa semana eu estava na fila do mercado e lá das prateleiras, o Berton, agora o mercado está maior, eu estava lá no meio das prateleiras lá, e uma criança lá aos berros, gritando.
Mas enfim, eu estava lá nas prateleiras. E quando eu cheguei para a fila, uma moça, uma mãe, com aquela criança. E aquela criança gritando, esperneando, sapateando no chão e fazendo um forfé, como se diz. E aí eu olhei, aí chegou um moço atrás de mim. Aí aquela moça olhou para mim, que eles cortou o meu coração, e eu orei. Ela falou assim: gente, desculpa, o meu filho é especial. Quando ela falou isso, cortou o meu coração por causa do sofrimento dela. Ela com várias sacolas nas mãos, aquela criança brigando porque ela queria um brinquedinho. E aí aquela criança, e a mãe falou: escolhe um, e ele queria todos, ele queria abraçar tudo. E aquela criança gritando, brigando, e vai daqui, vai dali. E aí deixou as coisas cair. Eu fui lá, ajudei, peguei e tal, ofereci ajuda. Ela: não, moço, é assim que funciona. E a gente conhece um pouco sobre isso. E aí a gente ficou aí, aquele moço atrás, falou: rapaz do céu. Depois a gente fala que a gente sofre, né? A bondade, que eles independe se você conhece alguém ou não. Outro dia, nós saímos aqui da igreja, passando de frente à igreja aqui da Batista Ágape, do pastor Carlos. Eu vi o pessoal lá mexendo num carro. E pelo que eu vi, estava tentando abrir o carro. Eu falei: alguém esqueceu a chave dentro. Aí eu falei assim, a gente ia, se eu não me engano, ia na farmácia, alguma coisa, nós fomos lá e na volta estavam lá. E aí, queridos, eu trabalhei de chaveiro muitos anos atrás. E o carro que eles estavam tentando abrir, aí eu parei o carro, fui lá: ô pastor, tudo bem? E ele veio, me cumprimentou. Eu falei: aconteceu alguma coisa? A irmã trancou a chave lá dentro do carro. Eu falei: eu posso ajudar? Eu trabalhei de chaveiro muito tempo, eu consigo ajudar. Não, pode deixar, tem um moço aí que já está resolvendo tudo. Obrigado, Deus abençoe, boa noite. Fui embora. Cheguei lá em casa, troquei de roupa, a hora que eu estou bem de boa, o telefone toca. Pastor, o senhor não podia vir aqui abrir? Bom, não vou dizer para vocês o que eu fiz, tá bom? O carro foi aberto, eu voltei aqui e abri o carro. Mas, queridos, a questão da bondade, a gente tem que ter no coração que um dia pode ser a minha vez. Esta mulher, ela teve um coração de bondade. Ela foi lá pegar a água, ela se dispôs em ir, mas quando ela está indo, o profeta acrescenta algo: traga-me também um bocado de pão, por favor. Eu sempre falo que, geralmente quando tem um mas, tem uma vírgula, e depois da vírgula tem um negócio que muda a situação, não é assim? Esta mulher estava indo buscar a água, e aí o profeta: traga-me também um pão. Versículo 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Entrou o segundo, terceiro, quarto personagem. Vamos comer e depois morreremos de fome. Esse versículo aqui, ele é emblemático. Ela se posiciona, não dizendo não, não é isso? Ela não faz assim: não, não vou fazer. Ela se posiciona, esclarecendo a situação dela. E aqui, queridos, nós podemos aprender algo. Muitas vezes Deus também quer ouvir o nosso coração. Muitas vezes Deus também quer ouvir o que nós temos para dizer. Ela expõe o que ela tinha, se posiciona, um pouco de farinha, um pouco de azeite. Ela está esclarecendo a real situação dela. Ela não está dizendo: não, não vou fazer. Ela está esclarecendo: olha, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um pão. Aqui tem um detalhe. No plano dela, ela não agrega, ela não inclui o profeta. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, comeremos e depois morreremos. Ela não coloca ele na mesa, coloca. Mas ela expõe, a realidade dela é só para mim e para o meu filho. Por que ela faz isso? Aqui vem aquelas 4 áreas que eu coloquei lá. Ela precisava ser desafiada.
ela precisava ser provada, para que ela pudesse ouvir as promessas de Deus para a vida dela. Qual era a sentença dessa mulher? Morte. Comeremos e depois vamos morrer. E aqui, queridos, só para a gente entender, naquela época se morriam, por quê? Porque não é igual hoje, que tem assistência social, tem prefeitura, tem lugares, tem igrejas hoje aí que você bate na porta, pede cesta básica, o pessoal da ação social e direto, então, eu acompanho lá no grupo, vamos levar a cesta básica, não sei para quem, vamos ajudar não sei quem. Por quê? Hoje tem, mas naquela época não. E a situação estava escassa, estava na época de seca, estava na época de fome. Agora veja, a sentença dela era de morte. Uma mãe sem esperança. Eu não sei qual é a sua condição hoje, mãe. Oro a Deus e espero que não seja no nível desta mãe. Mas qual é a área que você tem clamado a Deus? Qual é a área que você tem buscado a Deus? Qual é a área que você tem colocado diante de Deus? E é interessante, ela teve a coragem de se posicionar. Ela aqui não está dizendo não para o profeta, ela está dizendo, olha, a minha realidade é essa, nós vamos comer e vamos morrer. As circunstâncias podem até te assustar, mas qual é, ou de quem é a última palavra? Aquela mulher, ela se coloca e ela fala, você lembra daquelas 4 áreas que eu disse? Primeiro, Deus precisava desafiar o coração dela. Deus precisava colocar ela à prova. Olha o versículo 13. Elias disse a ela, não tenha medo. Vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Eu costumava brincar dizendo que esse aqui é um profeta folgado. Só que tem um detalhe aqui, queridos. Às vezes Deus pede algo para a gente, é porque Ele tem algo maior. Mas Ele precisa primeiro ver o coração da gente. Não é que o profeta era folgado, o profeta estava na direção de Deus. O profeta queria ver o coração daquela mulher. E eu creio que às vezes Deus quer ver o nosso coração. Aqui a circunstância era comida, mas pode ser outras áreas da nossa vida. Pode ser outras situações da nossa vida. Pode ser situações que de repente Deus venha nos desafiar para ver, para ouvir o nosso coração. E aqui vem um desafio para todos nós. Ouça a voz de Deus. Ouça. Às vezes Deus pode até te pedir algo que aparentemente seja estranho. Mas olhe a Deus, busque em Deus. Deus vai te confirmar, Deus vai falar. E quando Deus faz isso, queridos, eu costumo dizer, e aqui fica uma dica, quando é casal, pede para Deus, ore a Deus para Deus falar com seu cônjuge também, para que haja comum acordo. E quando Deus faz isso, queridos, todas as vezes, Deus fala com os dois. Já vivenciamos isso várias vezes em casa. Todas as vezes Deus fala com os dois. A primeira palavra que o profeta diz para ela, depois da realidade dela, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Vá e faça o que você disse. O que você disse? Eu tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, eu vou comer. Vai e faça como você disse, mas primeiro, aqui vem um desafio. Traga o pão com o que você tem e traga para mim. Irmãos, aqui, de forma bem básica, qual seria a nossa reação? Se fosse eu e você no lugar daquela viúva, qual seria a nossa reação? Considerando que era a última refeição que você tinha para você e seu filho, qual seria a sua reação diante dessa situação? Você faria e traria para o profeta? É algo para nós pensarmos, queridos, porque às vezes Deus pode fazer isso. E aí, o que me chamou a atenção nesse texto, eu já ministrei esse texto um tempo atrás, mas o que me chamou a atenção foi essa frase, depois prepara o resto para vocês. Essa versão fala o resto. E isso me chamou a atenção, falei, poxa, aparentemente, queridos, e aqui eu me coloco nessa condição mesmo, aparentemente muito estranho, poxa Deus.
Mas a questão é que Deus queria provar o coração dela. É por isso que quando Deus às vezes nos pede coisas estranhas, é porque Deus sabe o que Ele vai fazer lá na frente. É porque Deus sabe o que Ele tem para nós é melhor, o que Ele tem para nós é muito maior. Depois você vai e faz o resto para vocês. Até aqui, querido, um desafio. Aí vem a prova da fé. Ela teria que crer. Primeiro ela aceita o desafio, mas para ela aceitar o desafio, ela tinha que decidir colocar a sua fé em ação. Eu sempre falo algo, cedo ou mais tarde, todos nós que decidimos andar com Jesus, cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, nós vamos precisar dar passos de fé. E quando eu falo passos de fé, não é aquele passo assim, eu tenho 50 mil no banco, eu compro o carro de 40 ou eu compro o carro de 35? Vou dar um passo de fé, vou comprar um de 38. Não é esse passo de fé. É quando você não tem saída. É quando não tem o que fazer e você precisa dar um passo de fé. Vou contar uma experiência para vocês. Talvez alguns não saibam. Quando nós estávamos para mudar para esse salão aqui, nós tínhamos uma receita financeira na igreja. Não vou falar de valores por questão de privacidade. Nós tínhamos uma receita da igreja, uma receita que já víamos há vários meses, ou talvez anos, com aquele valor. E quando nós fomos comunicados a respeito da nossa emancipação com Campinas, que nós éramos filial de Campinas, quando nós fomos comunicados sobre a emancipação, eu falei, meu Deus, me ajuda. Por quê? Porque até então a gente tinha sede, qualquer coisa, o que a gente fazia? E aí quando veio essa situação, eu orei e falei, Deus nos ajude, porque eu não tenho recursos próprios para, se precisar, ir lá e etc, não tenho. E começamos a orar, e naquela ocasião, bem quando fomos comunicados, chegou uma família para nós e nos comunicou a saída da igreja. Estava vindo para outra cidade e tudo mais, só que quando aquela pessoa comunicou a saída, veio aquele frio. Por quê? 50% da receita da igreja era daquela família. A receita da igreja, os dízimos e ofertas, 50% era daquela família. E na hora, queridos, eu orei e eu falei, Deus, o Senhor é bem claro lá em Mateus capítulo 16, quando o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é sua. Que o Senhor possa nos dar graça, força, o Senhor possa nos dar, enfim. E oramos, e na ocasião reuni a diretoria, conversei, todo mundo falou, pastor, vamos orar, porque o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos orar, e continuamos orando. Teve um tempo que aquela família estabeleceu para, eu diria, para parar com a contribuição, e a gente ficou ali com o coração em oração. Aí chegou o mês que aquela família não teve mais a contribuição, a gente ficou com o coração como? Orando. Para a glória do Senhor Jesus. Aquele mês, sem a contribuição daquela família, a receita veio 10% a mais. De onde que eles até hoje não têm explicação. O outro mês, o mês seguinte, 20% a mais do que era antes. Os outros meses, até hoje, para a glória do Senhor, nunca faltou. Mas na época nós tivemos que dar o passo de fé. Por quê? Porque nós viemos para esse prédio aqui e tinha toda a reforma. Eu me lembro, isso aqui eu já falei na igreja. Nós tínhamos R$360 na conta. E uma irmã falou assim, pastor, o que nós vamos fazer? Eu falei, a gente compra uma lata de tinta, dá um banho de tinta, que isso aqui estava feio, irmão, só quem viu sabe. Eu falei, a gente dá um banho de tinta, a gente compra o resto de sabão em pó e lava, porque estava sujo. Pensa num negócio abandonado há 5 anos, imagina o que tinha aqui nesse negócio. Para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, Deus foi levantando pessoas. Pastor, quanto que é isso? Está aqui. Pastor, quanto que é aquilo? Está aqui. Pastor, quanto que vai? Está aqui. Deus foi levantando.
aquilo que a gente imaginou que ia levar uns 3 anos, a gente fez em 6 meses. Mas nós precisamos dar um passo de fé. E quando a gente veio para cá, teve gente que falou: pastor, o senhor está louco, pastor, não faz isso. Todas as vezes que Deus te pedir um passo de fé, é porque Ele vai te levar a lugares que você talvez nunca foi. Essa mulher, ela precisou decidir. O versículo 14 diz assim: porque assim diz o Senhor, o Elias falando para ela, assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui vem a questão, ela tinha uma palavra, agora ela tinha que decidir se ela iria agir ou não, se ela ia dizer sim ou não, se ela ia aceitar ou não. Se você aceitar o desafio e se colocar na disposição de ser provado, aí vem a promessa. Primeiro o desafio, vai lá, faz o pão e traga para mim. Se você fizer isso, tem a promessa. Qual é a promessa? A farinha da panela não acabará e o azeite não faltará. Tem uma promessa. Quando Deus nos pede passos de fé, vai ter promessa embutida. Agora olha que interessante, assim diz o Senhor de Israel, é o Deus de Israel que está trazendo uma promessa para ela. A promessa que a farinha da panela não se acabaria. Agora veja, ela tinha que crer. Tem a promessa, mas e se ela falasse assim: desculpa aí, moço, qual que é o seu nome? Elias, ô seu Elias, o senhor desculpa aí, mas eu não, desculpa, mas a segurança do meu filho, eu vou fazer para mim e para o meu filho, o senhor desculpa aí, mas eu não quero não. Ela tinha o direito de fazer isso, mas ela não fez, ela agiu, ela teve atitudes de fé. Mães, saibam que muitas vezes Deus pode te colocar à prova. E se Deus fizer isso, ore a Deus, peça a direção dEle, e certamente Ele vai te honrar. A pergunta a fazer é se ela iria aceitar o desafio ou não. Se ela vai aceitar a prova de fé ou não. Versículo 15. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa durante muitos dias. O que nós podemos aprender com essa mulher, queridos? A primeira coisa, um desafio. A segunda coisa, o passo de fé. E a terceira coisa, crer na promessa. E a quarta coisa, desfrutar da honra de Deus, porque ela seguiu aquilo que Deus falou. Olha que interessante, ela foi lá e fez. Ela aceitou o desafio. E eu não sei, a Bíblia não fala, e aqui a gente só fica na imaginação. Será como foi o coração dessa mulher quando ela estava lá fazendo? Porque não se faz um bolo em 1 minuto. Ainda mais naquela época que não tinha micro-ondas, não tinha forno elétrico. Ela teve todo ali um tempo de preparação da farinha, do azeite, de acender a lenha, de acender o fogo. E teve um tempo ali para aquele pão assar e etc. Ela teve um tempo ali. Agora, será como foi o coração dessa mulher durante esse tempo, enquanto ela estava preparando? Como foi o coração dela? Como estava o coração dela? Uma mãe que ela sabia que era a última refeição, mas que ela primeiro iria servir o profeta de Deus. Como foi o coração dela? Não sabemos, mas ela creu. Segundo a palavra que foi dito a ela, ela creu. Ela agiu em fé. Ela foi lá e fez. O texto diz, a viúva foi lá e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. Ela creu. E por ter crido, Deus honrou a decisão dela. Ela experimentou, ela viveu a promessa.
ela viveu a promessa e ela pôde comemorar a promessa, a vitória, aquilo que Deus falou que iria acontecer. Até que houvesse chuva, não iria faltar farinha e não iria faltar o azeite. Versículo 16: a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. O que nós podemos aprender? Deus honrou aquela viúva. Quando nós damos passos de fé, Deus nos honra. E aqui nós estamos vendo o exemplo de uma mulher, o exemplo de uma mãe, um exemplo de uma pessoa que esteve na oportunidade de talvez dizer para aquele profeta: não vou tirar a comida do meu filho. Mas ela demonstrou bondade. A Bíblia não fala quantos anos tinha esse menino, esse filho. A Bíblia não fala se já era uma criança pequena, não fala. Mas uma verdade ela creu na promessa. Ela creu na palavra do profeta. Ela creu naquilo que Deus falou. Assim como Deus honrou aquela viúva, Deus também vai nos honrar nas nossas decisões. Você, mãe, que muitas vezes, como eu disse, pode até ser provada, creia que Deus vai honrar a sua decisão. Creia que Deus vai honrar aquilo que você propôs em fazer, porque é promessa de Deus. Uma mãe com uma sentença de morte, é o que ela disse, ela tinha falado: comeremos e morreremos. Ela tinha uma sentença de morte, mas um Deus com uma proposta de milagre. Muitas vezes a nossa sentença, a sentença de homens podem ser de morte, e morte aqui figurado. Mas qual é a palavra de Deus? O que Deus disse, o que Deus falou, o que Deus mandou, o que Deus direcionou? Mãe, você pode mover os céus agindo em fé. E quando a gente olha o exemplo dessa mãe aqui, ela moveu os céus, porque a Bíblia não fala como, mas foi milagre. A farinha não acabou. Ela disse que só tinha um pouco, não é isso? Para fazer um pão, um bolo. Mas a farinha e o azeite não acabou. E o texto diz que enquanto não houve chuva na terra, Deus multiplicou. O milagre chegou. Mãe, Deus te concedeu sabedoria e todas as condições para você viver os milagres de Deus em sua vida, em sua casa, em sua família. Que nós possamos aprender com essa mãe, que nós possamos aprender com esse texto, que nós possamos aprender com aquilo que a palavra de Deus nos instrui. Porque muitas vezes, queridos, eu diria que a desestabilidade do lar muitas vezes vem por causa das circunstâncias, muitas vezes vem por causa das lutas, das dificuldades, muitas vezes por causa do marido, muitas vezes por causa da esposa. Mas uma verdade qualquer um de nós, seja a esposa, seja o esposo, seja homem, seja mulher, qualquer um de nós que nos dispormos em fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus, Deus tem honra. Deus honrou a decisão daquela mulher. Por isso, eu diria que nós podemos olhar para ela e seguir os exemplos que ela nos demonstra nesse texto. Amém? Fique de pé, eu queria orar com você. Em especial, eu quero orar pelas mães. Nós temos vivido dias difíceis, queridos, e cada dia que passa, a impressão que dá é que está ficando mais difícil. Ontem, nessa reunião de pastores que eu mencionei para vocês, teve um pastor que disse isso, que na nossa época, aí eu falo nossa, os mais ou menos aí da minha idade, outra um pouquinho mais novo, a nossa época era tão diferente. E hoje, infelizmente, o que a gente vê hoje está difícil. E hoje, queridos, é um desafio para nós. Aí eu diria, nós adultos, cuidar das crianças. Hoje, as mães, é um desafio tremendo, queridos. Infelizmente, há um tempo atrás, o pessoal dizia que a babá das crianças era a televisão, não é isso? Hoje, quem está sendo a babá? O celular. E é tão interessante que às vezes, eu já vi, acho que você já viu também, crianças com 1 ano de idade com o celular na mão, não é isso?
ou até menos. E você coloca o celular na mão, ela já sabe fazer assim, ó. Já sabe escolher o que quer e etc, etc. E infelizmente, queridos, é um tempo difícil. Ao mesmo tempo, às vezes, para a criança dar sossego, deixa o celular. E aqui vai a dica: estabeleça tempo. Estabeleça tempo. Para que isso não venha prejudicar os seus filhos. E mais que isso, principalmente quando começa a crescer um pouquinho mais, fiscalize o seu filho. Fiscalize. Rapidinho, eu lembro que quando nós decidimos dar um celular para a Sofia, ela era bem nova ainda, por causa de comunicação, trabalho e tudo mais, a gente estabeleceu um padrão com ela. O dia que você apagar uma mensagem do WhatsApp, seja para quem for, você perde o celular. Não importa quem te mandou mensagem, o que te mandou. Se for tudo coisa normal, fique em paz. Mas se for qualquer coisa errada, não apague, mostre para nós primeiro. Não se preocupe. Se for gente fazendo coisa errada, fique em paz, você está protegida. Agora, se você fizer coisa errada, você vai ser corrigida. Nunca precisamos tirar o celular da mão dela. Nunca. Mas foi difícil. E aqui, queridos, é padrões. Ensine seus filhos. Mães, muitas vezes é difícil. Muitas vezes é difícil. Mas cuidado. Não deixa seu filho no celular horas e horas e horas. Cientificamente falando, isso é prejudicial. Pais, ajude as mães. Ajude suas esposas. Ajude na decisão dela. Se ela tomou a decisão de tirar... Lembra que eu disse daquela mãe lá no mercado? A hora que a criança queria o negócio e a mãe estava falando para ela escolher um, e ela queria mais, eu pensei em falar assim: não, pode pegar que eu pago. Mas na hora que eu pensei, sabe assim, não, ela está corrigindo. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a mãe fala uma coisa e o pai fala outra. Ou vice-versa, o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. A criança, ela é esperta, ela é inteligente, ela vai descobrir quem é que manda nesse negócio aqui. Quem eu consigo convencer? E se ela descobre que é a mãe, ela vai para cima de você. Se ela descobre que é o pai, ela vai também. Então combine. E aquela não vale. O que sua mãe disse? Não, vai lá e conversa lá. Principalmente se for alguma coisa mais complexa. Eu vou conversar com sua mãe primeiro, depois eu falo. Aí vocês decidem e depois falam. E a decisão... Amém, queridos?